tarde a todas e todos. Em nome da Diretoria da Saúde, agradeço a presença nessa palestra que é Conversar para Prevenir, que é uma das ações que a Diretoria e o Judiciário está promovendo para essa campanha do Setembro Amarelo de 2022. Hoje a gente vai contar primeiro com a apresentação do André Borgesan. Ele é policial militar ambiental e é fundador do Núcleo de Apoio à Vida Despertar, que é a ONG mantenedora do Centro de Valorização da Vida de Rio do Sul. Em seguida, temos a presença de Gabriel Gomes. Ele é psicanalista, escritor, palestrante e professor da Escola de Psicanálise de Curitiba. Ele é natural de Buenos Aires, na Argentina. E em seguida, temos a participação das psicólogas Érica Medeiros Braz, que é a nossa psicóloga aqui da Seção de Atenção Integral à Saúde, da Diretoria de Saúde. A Érica é formada pela Univale e tem pós-graduação em Psicologia Transpessoal e Psicodrama. Está no Judiciário desde 2009. E a psicóloga Fabiana Kuntze, ela é tenente psicóloga da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, é graduada pela UFSC e tem pós-graduação em Terapia de Família e Casal e em Terapia de Casal e Sexualidade e experiência em Psicologia Clínica. E, bom, novamente agradeço a presença de todas e todos, agradeço a disponibilidade dos palestrantes que estão aqui com a gente. Hoje de manhã já gravaram um podcast Conexão com a Justiça, que provavelmente vai ser disponibilizado na próxima semana para todo mundo. E, bom, espero que aproveitem a palestra. Obrigado. André, está contigo. Boa tarde a todos. Chamo André Borgesan, né? Meu nome de guerra é Borgesan. Trabalho na cidade de Rio do Sul. Sou conterrâneo do Gabriel e amigo, né? E a gente também fundou junto a ONG Despertar, que é o Núcleo de Apoio à Vida, que é uma mantenedora do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Para prestar o serviço de apoio emocional do CVV, na região, qualquer região que você escolha, precisa ter uma mantenedora para manter esse serviço, os custos, para fazer as capacitações. Então, Rio do Sul, quando a gente teve a ideia, né, a ideia surgiu através de uma visita num seminário em Curitiba, onde o jornalista André Trigueiro dava uma palestra a respeito do livro dele, que é Falar é a Melhor Opção. Esse livro é todo voltado, né, à renda dele para manter o CVV, e lá consta os últimos dados da Organização Mundial de Saúde que foram compilados. Então, voltando de lá, eu tive a ideia, conversei com algumas pessoas que encararam a caminhada, e a gente ficou 3 anos estudando, né? Muita matéria, muita coisa para estudar, se adequar às questões do CVV, a todas as exigências, e enfim a gente conseguiu fundar o Núcleo de Apoio à Vida e abrir o posto de atendimento do CVV. Posto de atendimento, onde fica numa faixa de atendimento voluntário lá na mesa, sentado, esperando o telefone tocar. Então, esse telefone é o telefone 188, ele é gratuito em todo o Brasil. Hoje, se você ligar para ele, ele pode cair em qualquer estado, né? Daqui a pouco você liga, que acho que cai em Floripa, cai lá na Bahia, você vai ver um sotaque diferente, né? Eu não cheguei a ser atendente, eu sou mais da questão de números, né? Sou administrador. O Gabriel chegou a fazer o atendimento no telefone, né? Tem a experiência. E eu fiquei mais na parte da ONG mesmo, de manter a ONG e a parte da administração. Eu não sou profissional da área, mas de manhã a Fabiana falou uma coisa muito interessante, que para o primeiro contato, a primeira intervenção, qualquer pessoa pode tratar com um ser humano que tenha tendência suicida, ou idealização suicida, porque você pode fazer o primeiro acolhimento, para depois, né, ver a condição de encaminhar ou não. Então, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que ela existe desde 2015, né, para alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e as suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, né, neste mês, e a gente pode observar algumas identificações dos locais no Brasil com faixas amarelas, pessoas usando camiseta amarela, até o Cristo Redentor é iluminado de amarelo. Em Rio do Sul a gente conseguiu, na época, a catedral ser iluminada com a cor amarela.
E daí existe o dia específico, que é dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que daí é intensificado, né, ali as ações. E a campanha ela é promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional dos Médicos e outras entidades, como o Centro de Valorização da Vida. E visa, né, a prevenção do suicídio e o combate ao estigma acerca do tema. A origem do Setembro Amarelo, né, que foi comentado na parte da manhã. Em 1994, um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, ele restaurou um Mustang. E esse Mustang, né, foi restaurado na cor amarela. E ele cometeu suicídio utilizando esse carro. E no dia do velório, as pessoas recebiam um cartãozinho escrito: se você precisar, peça ajuda. E tinha a fitinha amarela, que esse aqui virou o símbolo, né, do Setembro Amarelo. Então, a iniciativa deu aquele estupim no movimento importante, né, de prevenção ao suicídio. Então, qual a importância, né, de quebrar o silêncio em torno desse assunto? Sempre é muito comentado, por que a gente não fala em suicídio, o que pode acontecer. Então, os números eles falam por si só da importância. 804 mil suicídios no intervalo de um ano. Está em torno de 2.200 casos dia, né, numa questão mundial. A última data é 2012, que foi feita a compilação. Tem alguns dados de anos agora, como, por exemplo, 2019, durante a pandemia, mas não é um dado geral. São levantamentos menos específicos, não são mundiais. A cada 40 segundos, uma pessoa morre vítima de suicídio no mundo. Então, enquanto eu falei aqui, né, já aconteceram vários suicídios. E a cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. Dá em torno de 32 brasileiros por dia. O número de mortos por suicídio, ele supera o número de homicídios, de pessoas que são assassinadas, e de guerras civis, lá, a questão do Iraque, da Palestina, juntos. A cada suicídio consumado, um grupo de 10 a 20 pessoas tentam o ato, né? São sobreviventes de si mesmo, que o CVV também tem um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Tem um dado estatístico de que o homem ele comete muito mais suicídio que a mulher, por uma questão um pouco mais... Ele é mais objetivo no ato e pela questão da força e dos meios de acesso e da brutalidade. O homem consegue, né, fazer com mais habilidade, digamos assim, que a mulher. A mulher tenta mais, né, tenta 85% mais vezes que o homem, mas consuma menos, né? Então, há uma tentativa a cada 3 segundos de suicídio no mundo. Para cada caso consumado de suicídio, né, um grupo entre 5 e 6 pessoas, geralmente próximas ao suicídio, registram um trauma. E a dor do luto, quando é por suicídio, ela demanda mais tempo, cuidado, atenção e assistência, por ser uma dor inesperada, né? Então, a gente acaba se surpreendendo por que, né, uma pessoa toma a decisão de tirar a própria vida, próxima da gente, e não pedir ajuda, né? E principalmente a nossa, né? Por muitos fatores, talvez a gente ignore as questões de alerta, que a gente vai ver mais à frente, mas depois a gente precisa passar por um acompanhamento, né, por essa situação aqui, um pouco por remorso, por culpa ou por uma situação de um exemplo que, se o Gabriel puder falar depois, da mãe, né, que não prestou atenção na filha, a filha acabou se suicidando e depois ela queria cometer o suicídio para encontrar a filha e pedir desculpa para a filha. Então, a gente precisa cuidar também das pessoas que estão em volta, né, dessa que cometeu o suicídio. A Organização Mundial de Saúde ela estima
que esses números eles venham a dobrar até 2030. Se a gente verificar próximo, amigos próximos, família, assim, nos últimos anos aumentou a depressão. Aumentou a depressão e transtornos mentais, o uso de medicamentos, né? O Brasil é o segundo país do mundo que mais usa Rivotril, né? Rivotril resolve quase tudo na vida da pessoa. Então, automedicação também, né? Tem um dado, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que pesquisou mais de 15.600 atestados de óbito e a vida dessas pessoas, e descobriu, né, que aqui as taxas, né, transtornos, que esses transtornos davam 90%, né, das pessoas que cometiam suicídio, e 90% dos casos poderiam ter sido evitados, porque eram transtornos que poderiam ter sido tratados se tivesse um diagnóstico prévio, né, e feito anteriormente. E também questões que se resolveram logo após a situação da pessoa ter cometido suicídio. Então, por isso que se fala que em 90% dos casos o suicídio ele é tratável. Essa sala tem em torno de 70 lugares, eu observei antes. Dos 70 lugares, 11 das pessoas que estão aqui já pensaram em suicídio. 3,5 pessoas já fizeram um plano de como se suicidar. 2,5 pessoas já tentaram suicídio. Dessas 2,5, só uma foi para o pronto-socorro. As outras ficaram em casa, não foram atendidas ou foi resolvido de uma forma que não gerou o dado estatístico. E a gente precisa quebrar o tabu, precisa falar em suicídio, precisa falar na prevenção da vida. E como que a gente quebra um tabu? Tirando o Gabriel, as outras pessoas podem falar, tá bom? Como que a gente quebra um tabu? Quem conhece essa imagem? Falei que você não podia falar. Então, a gente quebra um tabu com informação. Na época, né, não me lembro disso aqui, falo dessa situação porque eu aprendi com o Gabriel, num comentário que ele fez numa aula da gente. Em 1989, em horário nobre, a função era social, ensinar às brasileiras como fazer o autoexame de prevenção ao câncer de mama. Então, ali se quebrou um tabu, né, em rede nacional, e começou a se falar sobre o assunto, como se fala em doenças sexualmente transmissíveis, como se fala na questão do câncer e várias outras doenças. Com informação, a gente falando sobre o assunto. Talvez a pessoa nunca tenha pensado se ela tem tendência suicida, tem vontade de tirar a própria vida, ou se ela tem vontade de morrer. Que são diferentes, eu deixo para o Gabriel separar depois as duas situações. E a gente precisa aprender a reconhecer os sinais de alerta. Os sinais de alerta podem ser de várias formas. São frases: eu sou um perdedor e um peso para os outros. Eu não aguento mais. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Os outros são mais felizes sem mim. Ou mudanças de hábito. Todo mundo que pertence a um grupo vai se reparar, de repente um amigo parou de frequentar aquele grupo. Grupos religiosos, a pessoa parou de ir na igreja, parou de jogar o futebol, e de repente acontece alguma... De repente, né, a cultura do de repente no Brasil, mas não existe, né? Acontece alguma coisa e a pessoa fala, mas de repente ele cometeu suicídio. Não foi observado o que estava acontecendo aqui, nessa situação. Muda hábitos, assim, inclusive, no interior tem pessoas que deixam, vou dar um exemplo, a louça da visita. O Miguel vai lembrar disso, que nossos pais, avós, deixam a louça da visita, não usa aquilo no dia a dia em casa. E, de repente, começa a usar. Isso pode ser um sinal de alerta. Eu vou usar a louça
que eu guardo lá com muito carinho só para visita, a mais bonita, a louça que ganhou lá do casamento e tal. E começa a usar de repente. Opa, pode ligar uma anteninha que de repente essa pessoa está pensando em fazer uma viagem. E ela está se despedindo das coisas dela e aproveitando, né, aquelas coisas que ela deixa só para usar em momentos especiais. Então, os sentimentos, né, que tem tristeza e depressão, eu preferi estar morto, a solidão, eu não posso fazer nada, desamparo, eu não aguento mais, desesperança, eu sou um perdedor e um peso para os outros, autodesvalorização, os outros vão ser mais felizes em mim. E o que leva alguém, né, a cometer o suicídio? Ela quer matar a dor que ela sente. A maioria dos casos, né, principalmente a questão de enforcamento, a pessoa, na hora que está morrendo, ela tenta, morrendo fisicamente, ela tenta se libertar da corda. Ela tem muito arranhão nessa região do pescoço, porque ela tenta se libertar, porque ela não quer matar o corpo. Ela quer matar a dor que ela está sentindo. Né? Sei que parece uma... Parece não, né? É um assunto bem pesado, mas é muito importante a gente refletir sobre pequenos detalhes que a gente pode perceber. Eu garanto que, dentre as pessoas que estão aqui, já levaram a mente para alguma situação de casa, de um vizinho, de um amigo, ou a sua própria situação. Né? Em algumas circunstâncias, você pensa, pô, será que isso pode estar acontecendo comigo? Né? Então, mais de 800 mil pessoas no mundo tiram a vida por ano. É a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Só perde esse dado aqui para acidente de trânsito, que nessa faixa etária é a número 1. Né? No Brasil, mais de 11 mil pessoas tiram a vida, em média, por ano. E ainda a gente tem os casos subnotificados, que é aquele que chega lá no hospital, que a pessoa fala, foi uma queda. Em Rio do Sul, aconteceu uma situação, uma faxineira subiu no andar lá do térreo para fazer, no último andar do prédio para fazer uma faxina, e de repente as câmeras pegaram ela caída no chão. Aí foi o pessoal da PM lá fazer todo o registro, cercar e tal, foi a Polícia Civil, e registro como queda. Fomos pegar o nome dela, né, verificar o CPF, e a gente verificou que ela tinha 4 registros de Maria da Penha. 4 registros de Maria da Penha e ainda morava com o marido. Aí a gente foi mais além, foi verificar as câmeras da região em torno do local que foi o suposto acidente, a queda. O marido dela deixou ela às 8 horas da manhã, na frente do serviço, brigando com ela, os dois discutiram, a câmera não tinha voz, né? Mas dava para ver que foi uma discussão, e ela entrou no prédio. Menos de 15 minutos depois, ela cai do prédio. Né? Então, caso subnotificado. E tem os não notificados, né? Situações que acontecem principalmente nas tentativas que a pessoa nem chega a ir parar num atendimento. Alguém tem ideia do número de suicídios em Santa Catarina e em Florianópolis? Já parou para perceber? Acho que não é assunto do cotidiano, né? A gente acaba não verificando. Mas Santa Catarina é o segundo estado do Brasil, né, em número de óbitos por suicídio. Esse ranking só perde para o Rio Grande do Sul, que é o primeiro. Tá? Então, Santa Catarina está em segundo. Pensando em capitais, Florianópolis alcançou o segundo lugar de 2012 para 2013. Teve um acréscimo de 70% de suicídios nesse ano. Então, Santa Catarina tem bastante, tem que ligar uma anteninha, assim, bastante sinais que precisa, né, de atenção. E para curiosidades, Orleans, na posição nacional, ocupa a 8ª posição, a 8ª cidade, Concórdia, a 16ª, Lagoa Vermelha, a 28ª e Barra Velha, a 30ª. Falta uma cidade aí que vocês pensariam que devia estar aí?
saiu do ranking. Não aparece mais entre as 100 devido ao trabalho realizado lá na cidade de Pomerode. Não aparece mais, mas ocupava as primeiras colocações. 100 mil habitantes. 100 mil habitantes, desculpe isso. A quantidade é por 100 mil habitantes. Os dados e é do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. Né? Tá no livro do André Trigueiro, lá, Falar é a Melhor Opção, todo o levantamento. Vocês já ouviram? Alguém de vocês já ouviu essas frases? Vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Já ouviram? Você já escutou essas frases? Você já escutou? Eu não posso mais fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, vocês vão ser mais felizes sem mim. Já escutaram? As frases são as mesmas. O Gabriel vai explicar quem já ouviu e quem já escutou. E aonde que a gente pode buscar ajuda, né? Serviço de saúde, CAPS, unidades básicas de saúde, da família, postos e centros de saúde. As emergências, né? SAMU, bombeiro, UPA, pronto-socorro, hospital. E o Centro de Valorização da Vida, 188, que em 24 horas por dia tem gente lá atendendo. Pode ligar, que depois de 2019 conseguiram autorização. Esse número é gratuito. O 141 era pago, então esse é gratuito. Você pode ficar lá quantas horas quiser, se a ligação não cair, e ligar de novo, que vai ser atendido. Também tem no site, tem chat, o Skype, e-mail e mais informações também. E algumas cidades, ainda Blumenau, conseguem atender por carta. O pessoal do presídio manda carta para os atendentes do CVV em Blumenau e eles respondem via carta também. Então, só gostaria de deixar registrada essa questão dos dados, da necessidade de a gente se preocupar com o assunto. Hoje é dia 2 de setembro, segundo dia, né, de que a gente está abrindo a campanha. E a necessidade de falar sobre o assunto, porque quanto mais informação a gente souber, mais a gente pode prevenir e tentar ajudar quem está próximo, né? Ou a gente mesmo, quando for preciso, orientar alguém também. Né? Então, essa parte é muito importante. E, para complementar, né, agora a gente vai ter a palestra do Gabriel, que vai nos trazer parte mais técnica, né, e mais afetiva de tratar esses assuntos. Eu trouxe a questão dos dados, para a gente ter essa noção da preocupação, porque quando a gente ouve alguém falar em suicídio, a gente não vê que é tão alarmante, que é um caso de saúde pública. Então, muito obrigado. Vou arrumar aqui para o Gabriel. Boa tarde a todos. Já falaram que eu sou de Buenos Aires, então meu sotaque... Pronto. Já escutaram meu sotaque? Agora preste atenção na palestra, por favor. Não é tão importante como eu falo, e sim o que eu falo. Essa introdução de escutatória, alguém me disse escutatória, por que escutatória? De onde vem esse termo escutatória? E nós temos uma fragilidade de fazer cursos de oratória. Queremos aprender a falar. Queremos aprender a desenvolver de que maneira me comunico melhor. Só que a gente não se comunica ouvindo. A gente não se comunica escutando. E aí veio o escritor, que não é Mia Couto, esse escritor africano. Ele diz, ficar devidamente calado requer anos de experiência. Mas por quê? Que qualidade tenho na escuta? O André falou algo sobre suicídio. E eu estou trazendo de que maneira nós podemos conter, de que maneira podemos acolher alguém que tem ideação suicida. Mas antes de acolher alguém, precisamos acolher-nos. Será que não sei escutar porque não me escuto?
Será que não sei como acolher ao outro porque eu não me acolho? De que maneira eu me escuto? Será que me escuto? E aí começamos com um texto justamente do Rubem Alves. Alguém conhece já Rubem Alves, né? Ele faleceu em 2014. Ele era psicanalista, teólogo, professor e tem mais psicanalista, professor, teólogo, e era mais uma função, escritor, poeta, tem vários livros, lindos livros, onde tem uma prosa que larga uma mensagem muito, muito além da escrita. E ele diz assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca havia anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado. E aí ele parafraseia o Fernando Pessoa, que esse é o apelido dele. Não é bastante ter ouvido para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. De aí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Por que alguém, e eu trato muitos suicidas, por que alguém que não conhece quem eu sou falaria para mim, não falaria para a própria família? Por que alguém iria a procurar alguém para falar sobre aquilo que ele sente e não procuraria o namorado, o pai, a mãe? Por quê? Que será que o pai, a mãe, o namorado, a esposa, o filho falariam para ele que ele não fala? Por que vem para um desconhecido, para um psicanalista, para um psicólogo, para um voluntário do CVV? Por que falaria mais fácil para a gente? O que a gente está fazendo de errado? E aí a nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos mais bonitos. Nós queremos aconselhar. Nós queremos dizer que você está errado. Nós queremos dizer que minha história é mais doída que a tua. Eu quero te curar, mas não quero te ouvir. Eu quero que você me escute. Mas será que a gente está escutando? O que estamos fazendo com alguém que procura que a gente ofereça acolhimento? E qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é aquilo que fazemos com o nosso relacionamento cotidiano, esperando oportunidade para falar. O outro está falando e eu já estou. Mas sabe o que? Será? Será que a gente está querendo ouvir? Ou está querendo argumentar, contra-argumentar, dizer que você está errado, que tua história não é tudo aquilo que você está falando, que tua dor não deveria doer tanto? Por que será que a gente não sabe ouvir? Essa palestra que eu fiz é parte de uma palestra um pouquinho maior. Então tem um contexto que às vezes eu vou ter que explicar porque eu estive resumindo. Mas eu acredito que vocês não vão sair daqui como entraram. Vocês vão sair tocados, dizendo: será que toda a minha vida pensei que estava ouvindo e eu não sei ouvir porque não sei escutar? O que estou fazendo de errado? Misturamos nossos preconceitos e julgamentos. E aí queremos opinar para discordar, para aconselhar. Mas o que é a escuta? A escuta tem uma qualidade diferente. É aquilo que se faz, como Rubem Alves diz, quando há silêncio dentro da alma. Quando os pensamentos não fazem ruído excessivo, abrindo mão de nossos preconceitos, certezas e julgamentos. Mas como fazer isso, Gabriel? Escutar um ato de coragem. Nunca se sabe o que virá quando você abre a porta da tua alma, do teu coração. E então, como vamos saber quais são os tipos de escuta? Em geral, eu classifiquei em 3 níveis. O nível 1 é escuta interna, é ouvir para poder falar. É o que todo mundo faz. Eu estou te ouvindo para eu te argumentar, para eu poder falar. Na verdade, não sei se quero te ouvir.
Eu quero que você me ouça. Vocês sabem quando alguém fala, sabe que eu estou com uma dor de coluna? A tua não é nada, meu Deus, eu estou com o joelho inflamado. E aí é uma concorrência de doenças. Ninguém parece que está interessado no outro. Todo mundo dizendo, mas tua história está te doendo o quê? Meu Deus, você não sabe o que é dor. Dor é a minha. E aí estamos numa concorrência desleal para ver quem dói mais. Qual é a maior dor? Qual é a que dói mais? Alguém sabe? A maior dor é qual? A minha. Como eu comparar? Como sei comparar a tua dor com a minha? O câncer não dói. Só dói quando está avançado. A minha unha encravada dói mais que teu câncer. É justo comparar? Quanto dói cada dor? Existe uma escuta focada que é ouvir para escutar. E existe uma escuta global que é ouvir para compreender, a forma mais profunda da escuta. Mas o que é a escuta transformativa? É a escuta que não quero colonizar ninguém, não quero convencer ninguém. Ela me transforma e eu opera um movimento contra narcísico, ou seja, eu reconheço que o outro é o outro. Portanto, não é possível saber o que ele está na sua mente e muito menos o que ele está sentindo. Eu tenho que reconhecer, dar valor que o outro, não sei quanto ele sente. Então tenho que ouvir, eu tenho que escutar o que ele está sentindo. De que maneira? Escutar dá trabalho e dedicação. É uma forma de cultivo, quase uma arte. Mas é uma arte que não deixa obras visíveis e monumentos, mas tão somente efeitos e palavras. E agora vem o ato de acolher. O que é acolher? Oferecer ou obter um refúgio, proteção ou conforto físico, abrigar-se, amparar-se. Mas, Gabriel, como eu acolho se eu não me acolho? Hoje, lá de manhã, estávamos falando como eu vou entrar no mar para socorrer alguém que está se afogando se eu não sei nadar? Como posso ouvir alguém se eu não sei me ouvir? Como posso oferecer meu acolhimento se eu sou carente de mim? Por que eu sou carente de mim e eu ofereço para o outro? Por que eu dou para o outro aquilo que eu preciso? Em um dos meus livros eu pergunto, se te amassem do jeito que você se ama, faltaria ou sobraria amor? De que jeito você se ama? Qual é a medida do teu amor para si mesmo? Você procura no outro o jeito que falta em ti? Essa frase é do Aristóteles. A característica de uma alma educada é saber acolher um pensamento sem aceitá-lo. E sabe por que não sabemos ouvir? Porque não sabemos escutar? Porque pensamos que precisamos concordar. E não precisamos concordar para ouvir. Eu não preciso que você me convença de nada. Eu não preciso te convencer de nada. Eu apenas tenho que estender meu acolhimento para que você consiga expor qual é teu sentimento, o que você está sentindo. Eu tenho que ter a capacidade de te ouvir sem julgamento, e nós chegamos lá. Troque a autopunição pelo autoacolhimento. Quando a dor, a raiva e a frustração vierem, aceite quem você é. Cuide-se com respeito. Autoacolhimento é estar disponível para si mesmo. E sabe qual é o nosso erro? Eu coloquei aqui falar com e não falar sobre. É um código. Mas querem saber qual seria uma solução para nossos sentimentos? A gente fala da nossa angústia, a gente fala da nossa raiva, a gente fala da nossa solidão. A gente fala sobre ela, mas não falamos com ela. Será que a gente tem tempo para falar com nossa angústia ou falamos apenas sobre ela? Será que a gente fala da nossa raiva, mas sabemos que raiva é essa? De onde vem nossa raiva?
Sabemos de onde vem nosso medo ou apenas dizemos, esse medo, olha, e criticamos? Por que não sabemos falar com nossos sentimentos, com nossas emoções? Ensine a dor a falar. Ensine a dor a escrever. Ensine a dor a ler. Uma dor analfabeta é a mais perigosa. Leva toda a nossa vida junto para a confusão. Por que não sabemos falar com nossos sentimentos? Por que não reconhecemos? Existe um livro de crianças que eu divulgo, que é o Emocionário. Emocionário é como as crianças aprendem a identificar cada emoção, cada sentimento. Se vocês veem, está todo mundo com celular, e quando vocês querem colocar um sentimento para alguém, o que eles fazem? O emoji. 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 Você identifica esse sentimento ou você só sabe dar emoji? Me identifique, fala desse sentimento. Ou apenas eu coloco o emoji porque não sei o que falar desse sentimento. E esse sentimento não fala comigo. De que maneira resumimos nossos sentimentos? De que maneira queremos ajudar o outro a não tirar a vida se a gente não sabe que emoção ele está sentindo porque a gente não reconhece essa emoção na gente? De que maneira eu ajudo os outros se eu não me entendo nem me escuto? De que maneira quero escutar o outro se eu não sei qual é meu sentimento? E por isso eu preciso escutar o outro, às vezes, para me entender. Na fase do acolhimento, como acolher? Além de gerar confiança e entendimento, não se comparar, não aconselhar, ouvir sem julgar. Eu já vou identificar melhor depois esses conceitos. Estarmos atentos à nossa comunicação, tentar modular o tom certo de voz, sentir a emoção presente, ver o que ele busca sem questionamentos, acalmar pelo tom. Quando alguém vem nos procurar, tanto seja na fase telefônica ou presencial, ou online, eu tento ver de que maneira ele se me apresenta. Eu estava falando hoje de manhã vários casos, mas eu não contei de uma menina que eu atendi no telefone e ela disse, dava para ver que estava bêbada. Ela tinha colocado um monte de comprimidos na boca e ela falava muito mal. E ela disse, acabei de cortar minhas veias. Minha mãe não está. Minha mãe saiu jantar com as amigas dela. E quando minha mãe volte, eu não sei se estarei com vida. Mas eu sei que o único que minha mãe vai se queixar é que eu manchei o tapete da sala com meu sangue. O que se faz? Como acolher? De que maneira a gente tem que ter um conhecimento para tratar alguém que tem ideação suicida ou está a ponto de se suicidar? Eu sempre pensei, tomara que nunca numa ligação escute um tiro. E se a gente ouvir? Está preparado? Está preparado com a finitude e a decisão do outro? De que maneira nos acolhemos para tratar os outros e entender que nós não podemos dar nem acolher a decisão que ele já tomou? De que maneira? Existe uma voz que não usa palavras. O espaço, o ambiente tem que ser acolhedor, adequado, a empatia. Qual é o conceito de empatia? Eu tenho uma palestra que só trata de empatia. E eu acho tão errado o conceito de empatia. Eu não quero mudar o conceito de ninguém. Mas a empatia diz, trata ao outro como? Como é o conceito? Trata o outro
como você gostaria de ser tratado, não é? Eu acho que está errado. Se eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado, não estou sabendo o que o outro está querendo. Não estou sabendo o que o outro está sentindo. Se eu trato o outro como eu quero ser tratado, meu mundo acaba no meu umbigo. Por que não me interesso pelo outro para saber como o outro gostaria de ser tratado? Será que aquilo que eu ofereço, o outro está querendo, ou ele está querendo algo que eu não sei, porque o jeito dele é bem diferente ao meu? De que jeito estou tratando o outro? Ah, se eu estivesse no teu lugar, eu gostaria de ser tratado assim. Mas você não está no lugar dele. Ele está no lugar dele. E como ele gostaria de ser tratado? Pergunta, como você gostaria de ser tratado? O que você precisa? O que você está sentindo? Descreve tua emoção para mim. Em que posso te ajudar? Quando alguém geralmente diz, olha, eu quero me matar, eu vou tirar minha própria vida, o que você falaria? Está vendo? Olha a surpresa. Geralmente o instinto diz, não! E adivinha? Como não? Você não me conhece, você não sabe o que estou sentindo. Como não? Mais um que quer me dar conselhos? Tchau. Pronto, acabou. Acabou. De que empatia você me fala? Eu quero me matar. Como você vai falar que não? Ah, Gabriel, o que você vai falar? Que sim, que se mate? Não. Mas não fala não. Por quê? Porque esse não já fala a família. Esse não já fala o amigo. Ele quer ser ouvido. Ele quer desabafar. Ele quer tirar naquela válvula da panela de pressão aquela fumacinha. E como conseguimos isso? Eu quero me matar. Você está querendo se matar. Você gostaria de falar o que você está sentindo nesse momento? Eu não falei não. Sim, eu gostaria de falar, olha, estou me sentindo muito mal, ninguém está me entendendo, estou passando... Bom, começou. Começou o desabafo, começou algo que ele não conseguiu com ninguém. Conhecer com um desconhecido. A família quer ajudar tanto que atrapalha. Eu quero tanto que ele não tire a própria vida, que eu contrario tanto ele, que não ajudo. Então, eu tenho que afirmar o que ele está falando? Não. Eu tenho que validar o que ele fala. A palavra mágica é validar. Eu não posso entrar num velório e tentar mudar o que essas pessoas estão sentindo tocando rock and roll. Eu tenho que validar a dor do outro, não tentar mudar. Não, calma, não pensa assim, não sente isto, não faz. Você vai me dizer o que eu tenho que pensar? Você vai me dizer o que eu tenho que sentir? Por que você não pergunta o que estou sentindo? Aí que começa o problema. Você se interessa por aquilo que eu estou sentindo? Ou você quer me aconselhar para eu sentir diferente? Por que você não valida a história da minha vida que você não sabe? Que você não me conhece? Você sabe a dor que eu já passei? Você sabe os traumas que eu tive que aguentar? Como você me diz que não poderia estar assim, desse jeito? Que direito você tem? De que maneira validamos a dor do outro? De que jeito? Atente-se à linguagem não verbal. Cuidado com isso aqui. Por isso falo que existe uma voz que não usa palavras. Tem gente que não fala com a voz, fala com o corpo, com as atitudes, com os olhos, com a lágrima que ainda não caiu. E por favor, que nossas crenças e valores
fiquem, nessa vez da escuta, em um cantinho reservado para nós, que não atrapalhe. A escuta empática. E aí vem o problema. Como faço para ouvir e escutar sem curiosidade, sem questionamentos, sem o interesse, com o interesse de quem fala? De que maneira eu me interesso pelo outro? Você tem a sensibilidade para respeitar as lágrimas visíveis e também perceber as que nunca foram choradas? Teve uma mulher que me falou, Gabriel, faz tempo que não choro. Eu era bem chorona. Falando com ela, digo, que sentimento você não permitiu que apareça? Que essa lágrima fechou a portinha do olho? E ela disse, se você não me chorou, as que estão atrás não vão sair também não. Você vai ter que reconhecer a minha dor. Você vai ter que reconhecer quanto dói sentir essa dor. Por que você não chora? Por que você não me valida? Por que você não reconhece que sente essa dor? Quando eu falei tanto disso, ela começou a chorar e validou todas as outras lágrimas que estavam fazendo a fila, metaforicamente, de algo que ela não se permitiu sentir. Deixar fluir. Deixar a pessoa falar à vontade. Não faz para mudar seu estado emocional. Ela está triste, valida a tristeza dela. Ela está chorando, valida o choro dela. Não fala, por favor, não chora. Por que não choro? Quantas vezes a gente já escutou na nossa vida, não chora, por que não? Qual é meu problema chorar? Por que não posso chorar? Eu sou menos se choro? Eu estou divulgando minha vulnerabilidade se eu choro? Eu tenho que ser sempre forte? Por quê? Quem ditou essa regra para mim? Por que eu não posso ser fraco, chorar e reconhecer que às vezes eu não sou aquilo tudo que vocês acham que eu sou? Por que não posso chorar? Por que não posso validar tudo aquilo que eu sinto? Quanta gente tem coragem de tirar a própria vida e não teve coragem de chorar? Quem nos absolve é a confissão, não o padre. Essa frase de 1890 de Oscar Wilde. Ou seja, não é o padre que tem o poder de absolver, é nós mesmos que temos o poder de estruturar aquilo que realmente nós estamos sentindo e precisamos colocar para fora para que, ouvindo, nós enxerguemos o que estamos sentindo. Não é o outro que me absorve. É o meu poder de falar, eu errei. Eu estou sentindo isto. Eu validar meu conhecimento, minha emoção e aquilo que me traumatizou e que eu às vezes não suportei em outras épocas. A imparcialidade. Eu vou acelerar um pouquinho porque eu quero uma parte onde realmente é mais importante. Tem alguma pergunta? Eu vou ter que nascer de novo. Só acelerar. Não, ótimo. A filosofia da escuta amorosa. O apoio emocional acolhe e respeita. Até aí está tudo bem. Acolher e respeitar. Agora que vem, digo, peraí, não julga, não culpa, não aconselha, não contraria, não questiona, não compara, não nega, não fala da própria história. Todo mundo faz o contrário. Eu falo da minha história, eu falo, não, olha, você deveria fazer, olha, eu acho que você não está certo. Deveria, olha, você comparado com outra dor, não fica assim. E a gente pensa que ajuda. E a gente pensa que nosso argumento
acolhe a outra pessoa. Na verdade, nós estamos negando o que a outra pessoa sente. Por quê? Porque não estamos acolhendo, não estamos respeitando. Nós queremos mudar. Quem somos nós para mudar o sentimento que a outra pessoa está sentindo? Com que autoridade nós mudamos o que a outra pessoa está querendo validar? E por não validar, ela não sabe o que fazer com essa dor. E por não saber o que fazer com essa dor, ela está procurando quem me ajuda a colocar o lixo para fora. Quando eu procuro alguém para reciclar meu próprio lixo emocional, o que acontece? Alguém diz, não é lixo, não fica assim. Não. Meu Deus, o que faço com tanto lixo? Ele não interrompe o estado emocional. O que significa isto? Para de chorar, para de se sentir assim. A vida é linda. Para de você pensar que você poderia ser diferente. Para. Por quê? Porque você pensa que o outro, sentindo o que sente, não pode melhorar se entendendo e percebendo que aquilo que ele está sentindo faz parte daquilo que tem que tratar, daquilo que precisa elaborar para ele se entender. O julgamento é a porta de entrada para a negatividade, para o confronto. A escuta empática não julga, não diz o que é certo ou errado. Quem sabe o que é certo ou errado? Em cima de que valores eu quero julgar o outro? Dos meus? De onde vêm meus valores? Não se escuta para criticar, para culpar, corrigir ou condenar. Seu objetivo é aliviar apenas o sofrimento. Eu não quero convencer a ninguém. Será que eu consigo aliviar o sofrimento do outro? Eu só tenho que escutar. Não tenho que culpar, não tenho que dizer que ele está certo ou errado, não tenho nem que aceitar seus argumentos. Uma vez estava ligando alguém, e agora me lembrei, um pai que tinha estuprado a própria filha. Ele não sei por que ligou, acabei de estuprar minha própria filha. Como você está se sentindo? Olha, não sei, eu faço isso de tanto em tanto. Mas, Gabriel, você vai aliviar ou você está acolhendo esse canalha? E se esse cara quer matar ela? Se eu deixo mais nervoso ainda, ele faz coisas piores. Eu não posso nem julgar ainda sabendo que ele está fazendo uma coisa errada. Vocês sabem, dentro da polícia militar, dentro até da polícia, vocês já devem ter visto alguns filmes quando alguém pega uma refém e pega aqui e está com a faca. Eu quero isso, quero outro. Quem é que atende aquele bandido? Qualquer policial? Traz um negociador. Traz um especialista. Esse cara deve ter feito o curso para não contrariar. Ele não vai chegar, solta aí que vamos te arrebentar. Como? Já pensou? Se você não solta, vamos te matar agora. Pronto, a refém vai morrer. O que eu tenho que fazer com esse bandido? Aliviar, não contrariar, negociar. E de que maneira eu negocio? Com tudo esse acolhimento, para quê? Para ele? Não, para socorrer a vítima, para que a vítima não seja vitimizada. Não seja mais algo que possa acontecer de pior. Então, de que maneira eu negocio com os sentimentos do outro quando eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse coração, nessa parte cognitiva dele? Não banalizar o que se escuta, não dar opiniões. É só isso que te acontece? Você está fazendo uma tragédia por apenas isto? Quantas vezes já escutamos? Quantas mães não falam para a criança? Outro dia quase entreguei um cartão para a mãe dizendo, manda ela daqui a 20 anos me procurar.
Ela estava na frente de um caixa de supermercado. Ela e a menina deveria ter 4, 5 anos. Ela estava segurando não sei o quê. E ela deixou cair não sei o quê. E a mãe, você não serve para nada, né? Sempre fazendo coisa errada. Eu não sirvo para nada. Se minha mãe me fala, ela está certa. Mãe sempre está certa. Eu não sirvo para nada, eu sempre faço coisa errada. E você vai crescendo com esse sentimento. Eu não presto. Meus pais não falariam se não fosse verdade. Claro que é verdade. E grava. Quantos de vocês não gravaram? Vocês não prestam? Ou tiveram que engolir seu sentimento porque já em casa tinha problemas que chegam. Não queremos mais problemas. Então, Gabriel, eu não consegui falar dos meus sentimentos em casa porque nem eles conseguiam se entender. Imagina eu entrar com minhas dúvidas. E até o dia de hoje, eu não consigo nem falar para mim aquilo que eu sinto. Eu não me entendo, na verdade. A maioria não ouve com a intenção de ouvir e entender. Ouve com a intenção de responder e resolver. Eu não quero responder, eu não quero resolver. Eu apenas preciso te ouvir. Não estou aqui para resolver teus problemas. Eu não consigo resolver os meus. Por que acharia que eu vou resolver os teus? Eu quero apenas te ouvir. Eu quero apenas te entender. Desabafa. Abre o coração, fala para mim. Eu não vou te julgar. Você já se ouviu hoje? Você tem se sentido ouvido? Ou tudo aquilo que estou falando dos outros acontece com você também? Qual é a pior dor? A gente já falou. A minha. Como saber quanto dói a dor do outro? Por favor, pode vir para cá? Pode me ajudar? Sim. Segura com uma mão, só com uma mão. Estenda aqui, por favor. Quanto acha que pesa esse copo d'água? Uns 200 gramas. 200 gramas. Que hora é agora? 3:08. Vamos pensar que nós vamos embora e às 4 horas, mais ou menos, voltamos e você ainda está segurando esse copo. Quanto pesa esse copo? Muito. Quanto? Uns 5 quilos. 5 quilos. Vamos pensar que a gente vai embora e só voltamos amanhã. Qual é teu nome? Laíris. Laíris. E aí a Laíris fica que nem um monumento da Van, mas para baixo, né? Aí segurando o copo e a gente volta amanhã e você ainda segurando assim o copo. Quanto pesa esse copo? Putz. Putz. Uma nova medida de peso. Pesa putz. Meu peso, provavelmente. 30 quilos? Exagerei. 34. Não, quanto mais ou menos? Uns 10. Tá magra, hein? Tá magra. 10 quilos. 10 quilos. Mais. Vamos. 50 quilos. Mas espera aí. Alguém vê algo de 50 quilos aqui? Ela está mentindo? Opa. Ninguém vê algo de 50 quilos, mas ela não está mentindo. O que está errado? O que a gente vê parece ser uma coisa. Por que ela está sentindo outro? Quanto tempo está segurando mesmo? Aplausos para ela. Agora vai pesar menos.
Você está entendendo que a gente às vezes julga o outro dizendo: meu Deus, essa dor não dói tanto. Faz quanto tempo que ela está segurando o mesmo copo? Décadas, anos, desde que era criança. E a gente enxerga que apenas um copo. Apenas um. Então, que exagerada, 50 quilos, para. E um copo d'água. Você sabe faz quanto tempo que estou segurando mesmo? Então, quanto pesa um copo d'água? Eu peço que a gente carrega ele há tanto tempo. Então não podemos julgar os outros pelo peso de um copo d'água. Existe um texto que a gente fala sempre. O autor é Leo Buscaglia. É o autor, escritor que já faleceu, italo-americano. E está no texto, está no livro Amando Uns aos Outros. Olha que casualidade o que ele fala. Olha como vamos nos identificar. Eu vou ler, tá? Com meu sotaque. Quando lhe peço que me ouça e você começa a dar conselhos, você não faz o que eu lhe pedi. Quando lhe peço que me ouça e você começa a me dizer que eu não deveria me sentir desse jeito, você está passando por cima dos meus sentimentos. Quando lhe peço que me ouça e você sente que deve fazer algo para resolver meus problemas, você falhou comigo. Por estranho que possa parecer, ouça. Tudo o que eu peço é que você me ouça. Não que fale nem faça nada. Só me escute. Quando você faz algo por mim que eu precise e possa fazer sozinho, você contribui para meu medo e imperfeição. Mas quando você aceita o simples fato de que eu realmente sinto o que eu sinto, mesmo que pareça irracional, então eu posso parar de tentar de convencê-lo e posso me ocupar com a compreensão do que está por trás desse sentimento irracional. E quando isso fica claro, as respostas são óbvias e eu não preciso de conselhos. Sentimentos irracionais fazem sentido quando entendemos o que está por trás deles. Talvez seja por isso que preces funcionam, algumas vezes, para algumas pessoas. Porque Deus é mudo e não dá conselhos ou tenta consertar as coisas. Deus apenas escuta e confia em você para resolvê-las por si próprio. Então, por favor, me ouça e apenas me escute. E se você quiser falar, espere um pouco pela sua vez e eu ouvirei você. Faz sentido esse texto? Você precisa de um abraço? Não? Tá bom. Então, tem muita gente que às vezes precisa de uma palavra, precisa de um conselho, precisa de um abraço, precisa de um ouvido que faça sentido e que pareça colo. Será que a gente acolhe com o nosso colo de ouvido? Será que a gente consegue ouvir ou a gente não entende o que está o outro falando? E aí eu coloco que existem 9 filtros para a gente não se entender. Como, Gabriel? Você me fala e eu passo por 9 filtros? Sim, presta atenção. Entre aquilo que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu acredito dizer, o que eu digo, o que queres ouvir, o que ouves, o que acreditas entender, o que queres entender e o que realmente você entende. Existem 9 possibilidades da gente não se entender. Então imagina, será que
nosso idioma emocional consegue comunicar aquilo que realmente sentimos? De que maneira? Eu faço algumas perguntas para a sua percepção. Essas perguntas eu faço em palestras diversas, mas eu faço com dinâmicas. Quais são minhas crenças e valores? Elas estão no filtro atrapalhando a escuta? Ou seja, se alguém é de uma religião e eu tenho outra, se alguém é homossexual e eu não gosto de homossexualidade, será que eu consigo escutar ao outro independente daquilo que eu aceito como certo e errado? Será que eu coloco meus filtros para saber se a outra pessoa está certa ou está errada? Consigo separar minhas crenças e dores, meu certo e errado, para ouvir empaticamente? Consigo me acolher para perceber que eu também posso não estar bem para ouvir e ouvir-me? O que você anda falando para você mesmo? Consigo estar emocionalmente estável escutando o desabafo do outro? Consigo me manter em silêncio e entender o meu papel na escuta? Estou disposto a aprender com o outro e não interferir naquilo que ele está me contando? Minha curiosidade extrapola a barreira de ajuda? Consigo aceitar ou pelo menos respeitar outras culturas, raças e credos? Tenho preconceito com religiões, culturas, orientação sexual, etc. Isso me atrapalha na escuta? Consigo aceitar as fraquezas e aquilo que eu não suporto em mim, nem nos outros? Quanto daquilo que eu não suporto está nos outros e eu julgo nos outros para eu não combater em mim? Quantas vezes faço uma guerra externa daquilo que eu deveria batalhar aqui dentro para eu melhorar? Quantos dos outros têm um espelho que eu não quero me enxergar porque eu só me olho no ângulo certo, onde eu não vejo aquilo que o outro me mostra? Percebo o tamanho da dor que o outro sente, independente dos meus conceitos e medidas? Consigo entender que o problema do outro precisa ser entendido por ele mesmo e não por mim? O problema do outro precisa ser entendido por ele mesmo, não por mim. Eu preciso apenas acolher e escutar. Como você, nos seus termos, com sua história e do seu jeito, pode encontrar uma habilidade de escutar os outros que lhe seja própria e autêntica? Eu tenho a minha. Espero que vocês, saindo hoje daqui, consigam fazer uma escuta melhor e acabem encontrando seu próprio jeito para acolher e escutar. Primeiro e principalmente, para você entrar no mar e não se afogar. Não queira ser o salva-vidas. Tente primeiro você, pelo menos, flutuar naquilo que você não entende de você. Às vezes queremos salvar o outro e não sabemos nem como estamos sentindo o que sentimos. E por isso, salvar o outro significa, de alguma maneira, servir aquilo que eu não estou sendo para mim mesmo. Para finalizar, uma reflexão e mais um texto de Rubem Alves. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Para concluir, eu quero diferenciar algo que muitas
poucas pessoas conseguem separar e que não é o mesmo. Eu trato muitas pessoas que querem morrer. Elas rezam por Deus levar elas. Elas rezam por ir dormir e não acordar. Mas elas não querem tirar a própria vida. E existem outras pessoas que não rezam, eles querem tirar a própria vida. Então, vamos diferenciar desejar tirar a própria vida e daquele que quer morrer. Nem sempre aquele que quer morrer quer tirar a própria vida. É uma diferença sutil, mas que faz sentido que esse aqui, claro que desejar tirar a própria vida, claro que quer morrer, mas esse aqui que quer morrer, ele quer ter outra vida. Ele quer a outra vida de viver de outro modo. E quem quer se suicidar não quer nenhum tipo de vida. Acabou-se, não tenho mais esperança. Não, por favor, não quero mais vida. Tem outros que querem morrer porque não aguentam mais a vida, mas eles não querem tirar. Existe uma diferença bem interessante para tratar. Sim. E aí que está. Quando alguém que precisa tirar a vida do outro, ele não tem a capacidade de tirar a própria vida, que é a eutanásia. Ou seja, existe, e dentro do livro, não tenho nessa palestra, eu trato em outra palestra, que é um livro do Solomon, que, O Demônio do Meio-Dia, que ele fala daqueles que já não têm mais esperanças, aqueles que tentaram tudo e estão se degenerando, que eles tentaram tudo, fazer algum tratamento e eles sabem que vão sofrer. Alguns tiram a própria vida, como o escritor Ernest Hemingway. Ele tirou de uma espingarda quando ele sabe que tinha uma doença terminal. Eles não querem. Eu estava falando para a Fabiana que existe um escritor argentino que se chamava Borges, Jorge Luis Borges, que tinha um amigo que ele estava morrendo. E perguntaram para ele, já tinha 80 e poucos anos, como ele gostaria de morrer. E ele falou uma frase que para mim é fundamental. Ele falou, eu gostaria de morrer estando vivo. O que é vida para cada um? Qual é a capacidade de vida? Eu estava comentando lá fora que quarta-feira eu atendo um asilo. E tem mais ou menos umas 100 pessoas. 90, eu não sei se estão aí. 10 pessoas eu consigo falar ainda. 90 estão dormindo, têm Alzheimer. E aí você disse, mas espera aí, por que sempre me preocupei com minha saúde corporal e nunca com minha saúde mental? Eles estão respirando. E o coração está batendo. Isso aqui, onde está? Podem passar 10 anos. Por que não priorizar também a saúde mental? Por que a saúde mental pode esperar? Porque o câncer, você vende o carro, faz uma rifa, faz um sorteio, um tratamento. Um câncer pode te dar 5, 10 anos. Tirar a vida em 1 minuto. Por que a saúde emocional não é prioridade? Eles estão lá, eles estão vivos. Mas será que eles estão lá? De que jeito eles chegaram? Por que não priorizaram aquilo que supostamente, quando eu falo, esse é meu lado espiritual, você não precisa concordar. Nós somos passageiros de um veículo. Quem tem que chegar é o motorista. Esse veículo fica aqui.
Só que o motorista, ele às vezes precisa de algumas necessidades. E a gente parece que só arruma o carro, só arruma o veículo. E o motorista? O que precisa motorista? Será que eu escuto o motorista? Será que eu dou um copo de água do motorista? O que o motorista está me pedindo? Qual é a prioridade do motorista? O meu carro chega em algum lugar. Chegou. Mas quando abro a porta, o motorista já não está mais aí. Ele já estava morto faz tempo. Qual é a prioridade? Do veículo ou do motorista? Por que não equilibrar as duas? Mais alguma pergunta? Eu estava falando da importância do motorista, estava falando da importância do veículo, e nós estávamos falando de acolher. Como acolhemos e escutamos o outro? E o outro vem, e ele é luz. E se encontra com outro, que também é luz. E como podemos compartilhar essa luz, sabendo que um também faz parte do outro? Nós somos luzes. Mas acontece que nem sempre a vida nos trata com luz. E muitas vezes nós caímos. E aí vem nossos problemas, nossos traumas, nossos medos, nossa incapacidade e aquilo que não nem acreditavam sobre nós. E tentamos flutuar, tentamos sobreviver. E quando nós conseguimos sair, eu consegui sair, eu tenho vida. Tudo aquilo que me alterou, eu superei. Quer ver como superei? Meu Deus. Eu preciso do outro. Eu preciso que alguém me escute. Eu preciso de acolhimento. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de alguém que compartilhe sua própria luz. E aí aparece a vida. Aí aparece o outro. Aí aparecemos nós. E dizemos, o que você quer? Eu não tenho mais luz. Não te preocupa. Pega a minha. E aí nós compartilhamos a luz. Porque somos luzes. Não esqueça que ante um abraço, uma palavra, uma lágrima, um acolhimento, você consegue fazer disso isto. Muito obrigado. Alguma pergunta? Sim. Posso dar um abraço? Eu vou dar um abraço. Não adianta não ir. Eu te falo uma coisa. De que maneira eu consigo tratar o outro se eu não me trato? De que maneira eu entendo o outro se eu não me entendo? De que maneira eu procuro que você me dê o que eu não me dou? De que maneira eu entendo e tento te entender quando, na verdade, existe um sentimento de querer completar, assim como os dois isqueiros. Eu sei que, por momentos, estamos sem luz. Mas se a gente consegue compartilhar a luz do outro e a gente ter a humildade de procurar ajuda, vai ser a grande diferença de como fazer do nosso apagão. Porque às vezes, e isso não falei, você sabe para que funciona o disjuntor? Quando tem coisa demais ligada, o disjuntor cai. Aí não pega fogo. Então, sabe quando você diz,
Por quantos problemas você passou? Eu não me lembro. Mas você teve algum trauma? Não me lembro, mas eu devo ter tido problemas, muitos problemas. O disjuntor desligou. Você não suportou a carga. E essa carga ainda está dando cortocircuito. Mas, Gabriel, como vou me lembrar daquilo? Não precisa se lembrar. Eu só ver o que você está repetindo como sintoma, que eu sei daquilo que você está negando, da peça que faltou no teu passado. É assim que a psicanálise funciona. Mais alguma? Sim. Pensando nas pessoas que trabalham no CVV, como que é possível evitar uma contaminação psíquica? Como que é possível atender e acolher a dor do outro sem me deixar afetar por ela? Eu te falei a dinâmica dos sapatos? Vamos lá. Olhe para seus sapatos. Você sabe com que sapato você veio hoje aqui? Sim, né? Se eu faria uma dinâmica dizendo, tira todo mundo os seus sapatos e coloquem aqui. E aí a gente mistura todos os sapatos. Alguém já está rindo? Deve estar com chulé. Não. Mas, espera aí. Acertei? Viu? Aí vou saber qual é meu sapato. Cego. De forma cego, já vou... É aquele... Como sabe se não está vendo? Estou sentindo. Aí, você mistura todos os sapatos. E você diz, bom, cada um, por favor, pegue seus sapatos. Se você sabe com que sapato veio, você não tem problema nenhum. Opa, peraí, esse aqui é meu. Estou saindo novamente com aquilo que eu cheguei. O problema está quando você não sabe o que é teu. Quando você não sabe o que é teu, você acaba pegando do outro. E aí, opa, peraí, está apertando. Esse sapato não é meu. Mas como está apertando? Sim, algo está me incomodando. Por quê? Porque eu peguei algo que não era meu. Eu sempre falo que autoconhecimento é a viagem mais longa para o lugar mais perto. Se conheça. Para não misturar o sapato dos outros. Como posso ajudar e eu não me envolver com o outro? Por que você se envolveria com o outro? Por que você teria capacidade de, além de ouvir, além de escutar, sentir o que sente o outro? Ótimo, você pode sentir, mas você volta com teus sapatos. Não deixe teu sapato apertar, ao contrário. Volta com a felicidade no coração dizendo, que bom, ajudei a outra pessoa a desabafar e a voltar a caminhar com seus próprios sapatos. E eu voltei com os meus. Qual é teu nome? João. Existe também uma falsa expectativa que você vai curar meus problemas. Existe algo dizendo, bom, eu vou ligar, ou estou fazendo terapia. Sabe, algo que, bom, coloquei a responsabilidade em outro. Lá dentro, isso estava falando lá fora, lá dentro nós temos uma criança ferida. Essa criança ferida não tem responsabilidade. Tudo que a criança quer é, eu quero comida, quero vestir, quero que você me arrume, quero que você me acorde. Ela não tem responsabilidade nenhuma. Só que essa criança mora dentro do adulto e pede para o adulto, me dá isto, procura isto, eu não tenho responsabilidade nenhuma, me trata, me cuida, me cura, faz alguma coisa por aquilo que eu estou precisando. E aí o problema está que se você procura no outro aquilo que deveria ser a tua responsabilidade, assim como Freud falava, qual é a responsabilidade pela dor que você se queixa? Onde está teu trabalho a ser feito? Você pode acolher, mas você tem que fazer com. Eu não posso fazer por. Se algo tem que
guardar em ti é: olha, eu posso te ajudar a fazer com, mas eu não posso fazer por você algo que é do teu entendimento, do teu trabalho e da tua responsabilidade. Em termos de ouvidoria, você está limitado, você não é um tratamento, não é um terapeuta, não é um psicólogo, um psicanalista, você está querendo ouvir. Mas ouvir para quê? Para desabafar, ouvir para acolher, ouvir para resolver. Que trabalho preciso ter? Porque às vezes eu procuro colocar para fora. É como eu estava falando hoje aqui. Tem uma mulher que me procurou e eu desisti de analisar ela porque ela queria achar culpados. Porque vocês, homens, me diz qual é o teu problema, teu marido, teu pai, vocês. Eu não conheço. Porque vocês, homens, ela queria achar um culpado para aquilo que ela está sentindo, ou aquilo que ela, sei lá, a infelicidade dela, queria achar um culpado. Vocês, homens. Eu desisti. Digo, não, desculpa, procura uma psicanalista, uma psicóloga, seja mulher, e começa a dar um pau para os homens. Aí não sei se resolve, mas tem gente que procura responsáveis pela dor que ele sente, em vez de se fazer responsável pela dor que ele poderia ajudar a entender, a aceitar e a tratar como parte da cura. Não existe cura. Existe algo que eu preciso assumir, que é da minha responsabilidade fazer um novo entendimento, aquilo que me aconteceu e eu não entendi por achar injusto, por achar que me superou no meu entendimento do meu merecimento na época. Eu tenho que trazer para cá e fazer disso a minha nova capacidade de interpretar aquilo que alguma vez eu não consegui suportar porque me superou. Então tá, gente. Muito obrigado, espero que tenha valido a pena e espero que vocês consigam sair com outro entendimento de como não apenas acolher os outros, de como você se acolher e se entender melhor para ser uma pessoa melhor, aí sim ser uma pessoa melhor para os outros. Muito obrigado.